Fala galera, beleza? Hoje eu vou demonstrar para vocês como é que funciona o fluxo de criar empresa no Chatwood e também já criar instância na API Evolution, tá? Principalmente aí para quem quer revender e vou disponibilizar o fluxo aí para vocês importarem no N8N, tá bom? Bom, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um N8N instalado, nós vamos precisar de uma API Evolution instalada, estou aqui sem nenhuma instância ainda, inclusive estou testando aqui a nova versão 2.3, mas funciona com qualquer uma da 2.0 para cima. Eu estou aqui com o Chatwood instalado também, só com a minha conta de ADM, e eu já deixei aberto aqui também a parte do super admin, né, do Chatwood. Então eu tenho aqui só a minha conta principal cadastrada e eu tenho só o meu usuário principal cadastrado. E aqui na Evolution, deixa eu até deletar essa daqui, estava fazendo os testes. Aqui na minha Evolution não tenho nada de instância aqui instalado, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova conta no Chatwood, a gente vai criar um novo usuário no Chatwood, atrelar esse usuário como ADM nessa conta principal que a gente vai criar e já criar uma instância com integração com o Chatwood, beleza? Tudo isso via um fluxo do N8N. Quando a gente terminar de montar, a gente vai ter esse resultado aqui. Eu fiz um formulário simples aqui no N8N, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de ferramenta para extrair esses dados, tá? Poderia ser um bot, poderia ser um formulário no WordPress, poderia ser qualquer tipo de entrada aqui da informação. Quando a gente montar o fluxo, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Então a gente vai colocar aqui uma empresa teste, a gente vai colocar aqui um admin teste, a gente vai colocar aqui um e-mail de teste@teste.com.com e eu vou colocar a senha aqui, mudar @123. Beleza? Beleza, deixa eu salvar esses dados aqui, só para ter depois fácil, mudar @123. Show de bola. Então a gente vai clicar aqui em criar, o fluxo já executou lá no N8N, estou usando senha fraca, então por isso que dá esses avisos, tá? E vai aparecer aqui que foi feito com sucesso, beleza? Então o cliente ele vai acessar aqui o link, né? Vou abrir uma guia anônima aqui porque eu não estou logado. Ele vai abrir aqui o link. A internet hoje não está muito legal. Então, beleza, ele vai abrir aqui o link e ele vai pegar os dados que ele acabou de cadastrar, tá? Vai colocar aqui o e-mail que ele cadastrou, a senha que ele cadastrou e ele vai dar um acessar. Quando ele acessar, já criou aqui a caixa de entrada chamada empresa teste e já vai ter aqui o QR Code para ele escanear e conseguir fazer a conexão do número de WhatsApp dele, beleza? O que aconteceu aqui de fundo, tá? Aqui na Evolution API já criou-se a instância teste, beleza? Só não está conectado ainda porque eu não escaneei o QR Code ainda. E aqui no Chatwood, se eu vim aqui no Super Admin, ele já criou a conta empresa teste, PTBR, já tem um usuário nela e uma conversa que é o do QR Code, certo? Ele já criou um usuário também chamado admin teste, com o e-mail, e já atrelou àquela conta principal, certo? Então ele já está lá na empresa teste. Show de bola? Então ele fez isso tudo de forma automática. Ele primeiro cria uma conta no Chatwood com o nome que a pessoa informou. Ele cria um usuário no Chatwood com o que o usuário informou. Ele atrela esse usuário a essa conta que ele acabou de criar. Depois, ele cria uma empresa aqui na Evolution API. E por último, ele já vem aqui na parte das integrações e ele já faz a parte aqui de integração com o Chatwood, trazendo todas as informações que ele precisa. Com isso, ele já cria a caixa de entrada lá no Chatwood para utilizar. Por isso que já aparece aqui para escanear. Beleza? Bom, então vamos botar a mão na massa? Como que a gente faz esse fluxo, tá? Eu vou deixar disponibilizado aí para download para vocês. Quando vocês pegarem o fluxo, é só vir aqui no N8N de vocês, criar um novo workflow.
vocês vão clicar aqui nos 3 pontinhos e vai colocar Import from File, beleza? Seleciona aqui o criador de empresas e ele já vai vir aqui bonitinho, beleza? Esse aqui é a parte do formulário. Quando vocês clicarem 2 vezes aqui, quando clicar aqui em Production URL, é essa URL que a gente vai disponibilizar para que ele consiga fazer este cadastro aqui, certo? Se vocês quiserem, ao invés de usar esse formulário aqui, vocês podem utilizar outras fontes de dados, tá? Pode tirar esse nozinho aqui e pode colocar o nó que vocês acharem melhor. Aqui ele cria a empresa. Então o que ele faz? Aqui precisa cadastrar com a URL de onde está instalado o seu Chatwood, beleza? Então é só vir aqui no Chatwood, pega aqui o link que vocês têm instalado o Chatwood e coloca aqui na sua URL aqui, beleza? E aqui embaixo precisa colocar o token do seu Chatwood também. Se vocês vierem aqui no Chatwood e colocar aqui em configurações do perfil, eu não vou mostrar o meu, tá? Mas aqui embaixo tem o token de acesso. Então vocês copiam aqui o token de acesso, é esse token aqui que precisa utilizar lá, beleza? Então esses 3 aqui que usam o Chatwood, a gente precisa definir esses dados, beleza? Então definiu aqui a URL, definiu aqui o token, ele já vai puxar os dados do nó anterior, né? Então no nó anterior ele vai pegar o campo aqui como nome, né? Que vem como nome da empresa. Ele vai pegar também. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu abrir esse formulário. Ó, aqui ele vai vir o campo e-mail, né? Que a gente cadastra. Aqui ele vai vir o campo password. Aqui ele vai vir o campo usuário admin. E ele vai vir o campo nome da empresa. Beleza? E aí a gente vai usando esses dados aqui. Então, a única diferença é que se vocês forem trocar o formulário, precisa garantir que os dados aqui vão ser os mesmos tratados, beleza? Se for usar o mesmo formulário, show de bola, só muda esses 2 dados aqui mesmo. A sua URL aqui e o seu token aqui. Se for mudar lá o formulário, precisa tomar cuidado para ver se está vindo aqui o nome da empresa para cadastrar. Show de bola? Bom, aí depois a gente vai criar o usuário, mesma coisa, só colocar o URL aqui, e aqui colocar o token, que é o mesmo que a gente colocou lá no outro campo. Se vocês mudarem o formulário de entrada, precisa garantir que vai chegar aqui o e-mail e o nome de usuário que eu coloquei como name. E, além disso, o password também. Beleza? Aqui a gente vai definir ele como administrador. Então, eu criei a empresa, eu criei o usuário, e agora eu preciso definir esse usuário como administrador desta empresa aqui. Então, eu coloco aqui também a URL, eu coloco aqui também o token do Chatwood, e aqui eu vou pegar o ID do usuário que foi gerado e vou colocar uma regra de administrador na empresa que a gente definiu aqui no campo criar empresa. Já puxa o ID aqui da empresa, certo? Então, no final dessa parte de cima, a gente já coletou os dados, a gente já criou a empresa, a gente já criou o usuário e a gente já definiu ele como administrador dessa empresa. Então, a parte do Chatwood aqui está completa, beleza? O que falta agora? A gente criar a instância na Evolution. Então, essa parte de baixo já são os dados da Evolution API, beleza? Então, a gente vai criar uma instância da API Evolution, coloque a URL da instância da API Evolution de vocês, tá? Então, é só vir aqui na API Evolution, copia aqui esse dado, e aí vocês conseguem jogar aqui no fluxo, no lugar da URL, beleza? E aqui embaixo precisa colocar a API Key que vocês têm aí da API Evolution de vocês, tá bom? É só pegar a API global que vocês utilizam para acessar o Manager aqui e colocar aqui onde está a sua API Key, tá? E aí ele vai criar uma instância, né? Com o nome da empresa que a pessoa colocou. Eu só coloquei esse campinho aqui para frente para garantir que não tem espaço, né? Então, se a pessoa colocar empresa, espaço, teste, esse comandinho aqui ele vai garantir que vai ficar tudo junto, porque a API Evolution não aceita espaço aqui no meio, beleza? Bom, aí ele já vai gerar o QR Code na WhatsApp Bails, né, que é a não oficial. E aí aqui, depois da gente criar a instância Evolution, ele já integra com o Chatwood também, tá? Então aqui a gente coloca a URL do Chatwood, tá?
tomem cuidado para não colocar o da Evolution. E aí aqui embaixo a gente coloca a API Key, né, da nossa Evolution Manager, né, e aí ele já puxa os dados aqui. Ele já coloca todos os dados aqui certinho para ficar atrelado, e quando vocês entrarem aqui nessa parte aqui de integração com o Chatwood, ele já vem com esses dados aqui certinho, com a URL do Chatwood, com o ID, com o token que foi gerado só para esse usuário, com o nome da inbox que é para ser criada, e também já com a função aqui do auto create marcada para criar uma nova caixinha de entrada lá. Beleza? E aí, com isso, agora a gente finaliza o nosso fluxo. Então é importante, assim que vocês importarem o fluxo aqui pelo import from file, fazer essas alterações aqui, tá? Bota para rodar, coloca a URL, coloca o token, e nas partes aqui da Evolution, coloca também a URL da Evolution e coloca a API Key e já vai funcionar. Depois disso, dá um salvar, ativa o fluxo para ele ativar a parte aqui de produção. Aí depois disso é só pegar essa URL aqui e divulgar para o cliente aí de vocês, que aí quando eles fizerem esse cadastro aqui, ele já vai rodar. Eu não vou testar porque como eu não coloquei aqui as credenciais, ele não vai funcionar, tá? Mas vocês viram aí com a nossa aí de teste que deu certinho, funcionou. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixe nos comentários que a gente vai ajudando. Espero que ajude muito vocês aí a conseguir revender esse serviço, tá? Automatiza pra caramba para as pessoas aí que querem fazer teste e tal, para vocês não terem que ficar entrando lá na Evolution, cria, faz uma chamada de vídeo com o cliente, ele escaneia ali o QR Code, entra no Chatwood, cria empresa, cria usuário, fica bem mais fácil aí da gente fazer essa gestão aqui. E se vocês de repente quiserem que a gente instala aí ou só o fluxo para vocês no N8N, a gente presta esse serviço também. Se vocês quiserem que instala toda a infraestrutura de Portainer, Trafic, N8N, API Evolution, Chatwood, a gente deixa tudo funcionando para vocês também, tá? E vou deixar também mais uma vez o linkzinho de teste aí do nosso aqui, para se vocês quiserem fazer um cadastro aí, cadastrarem os dados de vocês, receberem uma conta aí do Chatwood para vocês fazerem o teste aí e ver como é que funciona. Beleza? Espero ter ajudado e qualquer coisa aí é só deixar um comentário para a gente. Valeu!